Bem, pessoal, então, como foi prometido, segunda rodada com o Francisco, falando de biodança, né? E a gente estava conversando um pouquinho da questão do. Até estava falando com o Francisco de que quando ele falava, me lembrava muito a criança, quando ela é todo corpo, né? Quando ela tá brincando, isso e aquilo, que ela não tem aquelas barreiras que nós adultos às vezes temos. Bem, agora tem que botar as mãos assim, dessa maneira, daquela. Não, a criança ele vai mais livre. Né? E o Francisco estava falando a questão do lúdico, né? Na biodança. A biodança tem na sua estrutura uma forma de compreensão de que o fluxo a energia da vida, ela se revela através de linhas de manifestações das energias. As energias que a gente pode se identificar como a energia vital, a energia afetiva, a energia criativa, a energia sexual, a energia da transcendência, que são 5 linhas que vão definindo, digamos assim, que tu pode identificar quando essas coisas estão presentes. Então, quando você está em conexão com a sua vitalidade, você tem presente na sua pessoa, no seu ser, a manifestação de uma vibração que você está saudável com a vida, ou seja, está expressando aquelas forças que precisam para a dimensão da saúde, né? Com boa capacidade de recuperação, de dormir, de se alimentar, de se movimentar. Né? Então, esse é um exemplo da manifestação de uma linha de energia. Como o afeto, você também logo percebe quando uma troca, uma conexão, ela se expressa com afetividade. A gente vê muito isso na oficina de biodança, né? Porque as pessoas, elas brincam, elas riem, elas se tocam. Sim, espontaneamente no limite delas. E aí essa forma, ela remete o ser humano para desenvolver, expandir um modo necessário que é fundamental para a vida, como por exemplo o afeto, que nossa sociedade tem dificuldade de lidar com isso, tem dificuldade de conectar-se com isso. Como a energia da sexualidade pode identificar quando está carregado, digamos, da energia, um ato, um movimento. E, sobretudo, na sexualidade, foca, digamos, a capacidade de desfrutar, de ter o prazer, mas não necessariamente seja só uma dimensão de genitalidade, e sim de capacidade de desfrutar, de ter o prazer. A criatividade, que aí entra o aspecto do ser humano que se recria, o ser humano que se transforma, é muito visível, por exemplo, isso no lúdico. A criança brinca descontraidamente, como você pode observar também nas outras espécies. Principalmente os filhotes estão constantemente brincando. É uma forma exatamente de se desenvolver para depois, adulto, ter aquilo como uma forma natural de sobreviver até. Então, quando na biodança a gente trabalha em cima, digamos, do aspecto da criatividade, estamos levando nossa transformação de co-criadores. Nós estamos acelerando, estamos reforçando as condições de sermos uma criatura mais que se encaminha na direção da evolução. Então, ao você retornar ou ao você vivenciar experiências experiências lúdicas, você começa a acessar aquelas dimensões da sua criança,
que já foi um dia e que às vezes está até esquecida. E que se essa criança não é atendida, não é lembrada, ela se aborrece, ela vai se sentindo, vai se definhando, vai adoecendo até. Então, a biodança tem vários recursos aí na sua metodologia para você transitar entre uma e outra dessas linhas que nós falávamos há pouco. Mistura num determinado encontro, numa determinada aula, às vezes aspectos de uma dimensão de vitalidade, ou uma dimensão de afetividade, uma pitada de criatividade, uma pitada de sexualidade, um exercício que leva para a transcendência, faz com que você transita um pouco por todas as forças, as energias que vão se reorganizando, e aí a força, a intensidade com que se processa uma transformação pessoal. Às vezes a gente vê que depois de um único encontro, muitas vezes as pessoas ficam assim extasiadas com quanto bem-estar ela sentiu, às vezes até depois da continuidade a buscar essa metodologia, ou às vezes nem mais repete, mas ela ficou com a experiência muito intensa de que algo já ativou. É legal porque essa questão que é uma vivência. Biodança não é uma aula de biodança, é uma vivência. Ou seja, ao mesmo tempo que ela é em grupo, ela é individual. Individual ela não é possível. Não é individual porque a pessoa está fazendo o caminho dela. Sim, mas ela nunca pode ser realizado de uma forma fechada, o individualista, porque exatamente encaminha-se para você sair do seu isolamento para a conexão com o outro. Então a nossa evolução não é, embora caminhemos no sentido de fortalecimento de uma identidade, a diferenciação, mas nós só somos enquanto presença do outro, só somos enquanto nos conectamos com o outro. Então, essa é uma metodologia muito forte no sentido de coletividade, né? Portanto, numa sociedade que a gente vive, uma sociedade que cada um preza só o seu pedaço e preza a sua sobrevivência e não sei o que mais, nós estamos alimentando cada vez mais as rupturas. E a biodança caminha no sentido contrário, porque você vai aprendendo a perceber que você não é só, que você é com os demais, que você realmente só se reconhece na sua individuação no espelho que é o outro. Sim. Portanto, assim, um movimento de uma aula é um movimento onde você vai aprendendo a perceber cada vez mais o quanto você interage, quanto dificuldade você pode encontrar na interação e quanto você também sente de necessidade, digamos, de avançar nessa perspectiva do encontro humano. Como nós temos as nossas vivências, a nossa experiência de formação da nossa educação desde pequeno, muitos desses aspectos ficam prejudicados. Então, às vezes, temos mais dificuldades ou menos dificuldades para avançar nessa direção. Agora, na medida que a gente interage, que a gente convive, que a gente se movimenta junto, à medida que tem uma música que realmente toca o seu interno, e essas condições vão fazendo com que aflore essas possibilidades, digamos, do encontro e das trocas. E isso vai despertando vínculos, vai despertando um sentimento de pertencer ao humano, ao grupo, aos demais. Então você vai também definindo mais afinidades, vai avançando no encontro da construção
do indivíduo, que é uma construção coletiva, não é uma construção de uma postura solipsista, individualista. E vencer esse caminho, avançar nessa direção, faz com que a gente tenha que desmanchar as nossas estruturas e assim mais organizadas em forma de ego defensivos para uma capacidade de mais entrega, de participação, de entrar na sintonia com o outro, no ritmo com o outro, enfim, tudo isso vai acontecendo num processo de harmonização cada vez maior. E então isso vai dissolvendo, vai abrindo os espaços que nós, sem perceber, estamos avançando, estamos crescendo. E o interessante é que isso é sempre feito de uma forma agradável, de uma forma prazerosa, gostosa. É uma curtição. Eu tenho assim como uma metodologia poderosa na transformação e nas mudanças dos grupos, das pessoas, e ela não tem restrição a ninguém. Pode ser novo, jovem, velho, da idade que tiver, você pode fazer, cada um no seu ritmo, porque não tem o certo e errado, digamos, tem que ser dessa ou daquela forma. Tem alguns movimentos básicos que você identifica e descobre como é que você leva em frente esse movimento. Então, esse é os movimentos básicos, que a partir dali você dança e você vai fazer a sua. Aí me lembro da história daquele escritor americano que escreveu uma trilogia ou outros livros do índio do México, que era o Dom Juan. Ele foi fazer essa aprendizagem de uso lá das plantas medicinais e que eles se envolveram naquela experiência, naquele conhecimento. E ele foi aprender, o Dom Juan ensinou, Dom Juan era o índio que conhecia isso. Ele foi, o escritor esse, que foi aprender, seguiu o aprendizado duro do mestre por um determinado tempo, e um determinado dia ele disse que ele precisava conhecer um outro índio lá que fazia esse tipo de coisa, que era o Genaro. E daí ele foi lá, tal lugar lá, o tal de Genaro, e disse que não entendeu nada do que aquele Genaro estava fazendo. Aí ele voltou lá, e aí como é que foi? Não entendi, né? Ele estava só se movimentando com o Zé. Exatamente. Eu enxergo, eu vejo, eu trabalho no sentido da visão. E Genaro trabalha com o movimento, ele dança. Sim, modos diferentes de aprender. De estar na vida. De estar na vida. Né? Bem, Francisco, obrigada. Valeu. Né? Pessoal que não fez até hoje a oficina de biodança, eu aconselho. Eu já fiz umas 3, 4, inclusive uma com o Francisco, maravilhosa. Não, foi mais de uma, né? Foi? Foi umas 3, eu acho. Foi uma aqui e 2 em outros espaços, né? Eu aconselho, é uma vivência única, né? E o Francisco é autor de um livro que a gente vai uma hora conversar a respeito. A gente não conversou, mas esse moço aqui é autor, né? Então, muito obrigada e até a próxima.